Boa tarde, vamos começar mais um ciclo. Sejam todos bem-vindos. A gente hoje tem a oficina Acessibilidade Auditiva, Libras, Noções Básicas e Aquisição no Audiovisual. A professora é a Rafaela Vale, que vai falar sobre esse assunto. Rafaela é surda e ela dá essa aula até às 4 da tarde. Depois a gente faz um intervalo, como nos outros dias, para o banheiro, um cafezinho, e a gente volta com o Alexandre. Tá? Boa oficina. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, o intérprete está aqui, desculpa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite para dar essa aula para vocês. É a minha primeira experiência dessa forma, eu aceitei o desafio. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu também queria agradecer o interesse de cada um que se inscreveu na nossa oficina. E também gostaria de agradecer a presença dos intérpretes, né, emprestando a voz deles para mim. E eu queria saber, vocês conhecem Libras? Quem conhece a Libras pode levantar a mão. Quem sinaliza? Ou um pouquinho sinaliza? Pode manter a mão levantada. A maioria conhece a Libras, né? Algumas pessoas acabam não conhecendo a Libras. A Libras ela é uma língua gesto-visual de comunicação e expressão. Tem regras próprias, tem gramática, estrutura, como o português e o inglês têm as suas regras gramaticais. Cada língua do seu respectivo país tem as suas regras, e a Libras também tem as suas regras. Tem uma estrutura, tem conjugação de verbo, tem expressão facial, corporal, é uma forma de comunicação e expressão da língua de sinais dos surdos. Então, eu quero passar esse slide, por exemplo, tem essa imagem com essa... entre imagens e silêncios, a voz da acessibilidade e essa imagem. Pode passar, por favor. Eu vou contar de forma resumida a minha história. Desde criança, a minha família sempre tentou me incluir, seja em novelas, filmes, séries. Eu não conseguia entender o que estava passando na televisão. Tinha alguém matando a outra pessoa chorando, quem estava falando. Eu ficava muito ansiosa, tentando entender. Eu perguntava para meus familiares o que estava sendo falado na TV. Então, eu estava sempre cutucando alguém para me ajudar. Às vezes, eu puxava a minha mãe pelo rosto e falava: Olha, mãe, o que está falando aqui na TV? Eu ficava muito ansiosa. Porque às vezes meus familiares ficavam emocionados, choravam junto com a cena, ou ficavam com raiva, fazendo aquelas expressões de ódio, e eu ficava, eu quero saber o que está acontecendo, eu quero ficar nervosa e feliz e triste também, mas não tinha acessibilidade, não tinha legenda, não tinha libras, não tinha nada. Então eu ficava demandando muito da minha família, eu acabo entendendo que isso é muito chato. A minha família acabava me explicando, sim, mas de forma muito resumida, porque eles também queriam prestar atenção no que estava sendo passado na TV. Então, eu tive muita limitação linguística durante a minha vida. Os anos foram passando. Pode passar, por favor, Thaís. Em 1999, chegou a legenda CC, né, que é a legenda oculta, o Closed Caption, mas ela foi difundida mesmo em 97, mas os surdos não tiveram acesso a essa informação de que a legenda era possível de ser utilizada. Podia ter acontecido, né? Olha, vai ter uma legenda aqui, é novidade, mas isso não aconteceu. Eu não lembro em que ano eu descobri que existia a legenda na televisão. De verdade, eu não me lembro o ano, mas eu sei que foi muito tarde. Foi bastante ruim essa experiência de não ter a legenda. A comunidade surda é muito carente de informação, não tem protagonismo, não tem representatividade. A gente ainda fica muito solto e eu queria saber, e fazer uma pergunta para vocês. Eu vou guardar essa pergunta mais para frente, agora não. Eu vou fazer essa pergunta num próximo momento, porque eu não quero perder o momento surpresa, mas vamos lá. A acessibilidade ela é muito importante para nós surdos. Nós nos sentimos invisibilizados. Há muitos anos a nossa comunidade luta pelo direito
de existir, de ter acesso. Eu acho importante passar para vocês saberem que existem tipos de pessoas surdas variadas. Existem surdos implantados, surdos sinalizantes, surdos oralizados, surdos que não sinalizam. Tem vários tipos de identidades surdas, não dá para pensar só em uma única identidade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa surda que conheço o básico do português, consigo ler legenda de filme, mas tem surdos que não acessam a legenda, que não funcionam e precisam da língua de sinais para acessar um produto. Então, é necessário que vocês conheçam os vários tipos de identidade surda. E também nós não podemos esquecer das pessoas que são surdo-cegas e pessoas cegas. A gente não pode deixar de lado essas pessoas, mas agora eu vou falar mais da minha vida, né, da minha experiência como pessoa surda, então eu vou falar mais da surdez. Por que a acessibilidade em libras e legendas é fundamental? Porque é mais inclusivo. Constrói uma sociedade mais inclusiva. As pessoas surdas conseguem participar da sociedade. Garante acesso à informação e à cultura. E também alcança um público mais amplo e diverso. Por exemplo, no Instagram tem um perfil de culinária. Eu fico muito animada em fazer uma inscrição de um curso de culinária vegana. Eu estava muito interessada e quando eu cheguei no curso, tinha intérprete de Libras. Acho que ela era de São Paulo, eu esqueci o nome dela. A Anne, né? Anne. É uma intérprete de Libras, ela sinaliza muito bem. E o curso, além da legenda, além da Libras, tinha legenda. E eu fiquei muito feliz, porque eu conseguia aprender mais profundamente como cuidar da minha saúde, do meu corpo, através da alimentação, da mente também. Então, quando eu me inscrevi interessada no conteúdo e eu consegui sentir um conforto. E esse curso foi muito divulgado na comunidade surda. Muitos surdos se inscreveram porque tinha acessibilidade para todos os tipos de identidade surda. Se não tivesse legenda, se não tivesse Libras, eu acredito que a maioria da turma seria de pessoas ouvintes. Só usando como um exemplo mesmo esse curso que eu fiz. Então, é uma oportunidade de se comunicar e de ter acesso à informação. Agora sim, eu vou fazer aquela pergunta. Vocês já viram na televisão um programa de política, um intérprete naquela janelinha? Vocês já viram, né? Mas aquilo ali de verdade é muito ruim. Mas assim, vocês acham que aquilo é bom porque tem acessibilidade, tem o intérprete? Quem concorda ou não concorda pode me responder, por favor. Depende. Tá dizendo que depende. Por que depende? É porque para alguns surdos pode até ser bom, né? Para alguns surdos pode até ser bom, porque tem alguma coisa, né? Mas vai fazer um esforço muito grande porque é muito pequena a janela, né? Uhum. Mas alguém quer falar? Eu quero a opinião de uma pessoa surda. Você é surdo? Pode vir cá. Obrigada, viu, pela sua contribuição. Obrigado também. Eu já vi essa janela, né, em debates políticos, mas é bem ruim de assistir. E a qualidade da Libras também não é boa, não. A pessoa, às vezes, está ali e não é tão profissional assim, não. Às vezes não tem um conceito muito claro, soletra muito as palavras, a gente acaba não entendendo, porque política é um assunto muito complexo. E eu, como pessoa surda, não consigo entender. A qualidade da língua de sinais é muito ruim, então, às vezes, é só pelo dinheiro, né? A pessoa faz um curso básico e quer virar intérprete visando dinheiro, né? Vou esperar só ele se sentar. Tá bom. Obrigada. Quer falar? Libras é uma linguagem universal, né? A mesma forma de Libras aqui no Brasil, ela não, mas para o Brasil inteiro vale a mesma forma.
Eu vou te responder. A Libras, ela é a língua brasileira de sinais. É uma sigla. É a língua de sinais brasileira, sim. Tá. Mas tem a variação de região. Por exemplo, uma palavra no português chamada mandioca, certo? Lá em outro estado a gente fala uma outra palavra. Aipim. Macaxeira. Macaxeira. Macaxeira, isso. A gente tem essa variação regional, né? A cultura de cada estado, a gente tem isso na língua de sinais também. Na Libras a gente tem variação, a gente chama de variação linguística, por estado, às vezes até por Regionalidade, cidade. sim. A gente tem isso em todos os locais. A Libras também não é universal. Cada país tem a sua língua de sinais. Nos Estados Unidos, chama ASL, que é a língua de sinais americana, em sigla em inglês. Mas você conseguiria entender o surdo americano, mesmo não sabendo inglês? Norte-americano, no caso? Depende. Depende, porque as línguas de sinais em si, elas são muito visuais. Você usa o corpo para se expressar. Às vezes você consegue entender pelo contexto, mas tem muitos surdos que conhecem profundamente o ASL e a língua de sinais internacional que existe, né? Mas eu sei muito básico, é muito pouco. Tem que estudar, é uma língua, né? Então tem que ser estudada também. Só mais uma perguntinha. Você falou que a comunidade surda é carente de representatividade, tá? Sim. Por exemplo, você, como uma pessoa surda, já pensou em ser uma representante, vir candidata a vereadora, deputada? Nunca pensei nisso. Ser vereadora, deputada, eu nunca pensei nisso. Eu não tenho interesse nessa área de política. Eu não penso nisso, mas no final da apresentação eu vou mostrar um slide falando sobre o protagonismo surdo, que é o caso da TVNs. Não sei se você já chegou a ouvir falar, TVNs. No finalzinho eu vou falar sobre isso, tá? Obrigada. Eu respondi a sua pergunta. Você tem mais alguma dúvida? Tá bom. Pode passar. Eu não vou me aprofundar muito nos detalhes de como produzir um conteúdo acessível em Libras, mas eu vou passar o básico do processo, como que funciona a produção de conteúdo acessível em Libras. A gente precisa ter um planejamento e um roteiro adaptado e a tradução para Libras. É importante a gente ter essa interação e essa discussão para ser, por exemplo, a escolha de pauta de reportagem, enfim, tem que ter a interpretação para Libras. Seu nome, desculpa? Robson. Ele é surdo e ele falou, né, que o intérprete, infelizmente, não tinha qualidade nos produtos que ele teve acesso. E acontece muito, a gente carece de profissional da língua de sinais. Também, revisão também faz parte do processo, revisar a qualidade da interpretação. O importante é contratar um consultor surdo, é muito importante, porque, por exemplo, pessoas cadeirantes têm suas demandas, e eu não sou uma pessoa cadeirante, eu não sei o que ela necessita, então eu vou chamar ela e perguntar para ela me orientar o que eu posso fazer para tornar aquele ambiente acessível para ela. Da mesma forma, a gente contrata um consultor surdo para transformar o produto em acessível para surdos, porque é a identidade daquela pessoa. Também é muito importante inserir a janela de Libras na edição de forma clara e visível. Ao longo da apresentação, eu vou mostrar para vocês como que seria a janela da Libras, porque vocês falaram, né, que tem aquela janela pequenininha, que não dá para entender, que você não consegue acompanhar a língua de sinais, a qualidade duvidosa. Então, eu vou mostrar uma forma de janela ideal. Então, tem regras sobre como usar a legenda no audiovisual, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Pode passar. Então, eu queria falar de forma resumida a minha história novamente. Não sei se vocês lembram, eu falei no início que tem várias identidades surdas. Desde criança, o surdo não tem acesso à língua, porque os pais não sabem língua de sinais e a criança, por ser surda, não acessa o português.
Então, quando eu tinha 9 anos, eu comecei a ter contato com surdos sinalizantes. Mas aos 9 anos, a língua de sinais é como se não me trouxesse o entendimento de ser uma pessoa surda, de ter aquilo dentro de mim. Nossa, eu sou surda e eu posso estar nos locais. Com o tempo, quando eu virei adolescente, aí sim eu comecei a abrir mais os meus horizontes. Mas tem um outro lado, que eu também agradeço muito à minha família, porque a minha família me deu educação no português, me alfabetizou, né? Desde criancinha, a minha avó me dava um livro para eu ler, então eu conseguia entender e internalizar o português. Eu tive uma base, então eu consigo acompanhar a legenda dos produtos audiovisuais, mas tem alguns que preferem a língua de sinais, mas o mais importante é ter opção para que isso adeque à identidade daquela pessoa surda. Então, eu queria mostrar uma poesia de uma moça chamada Roberta Saavedra. Ela é surda oralizada. Ela fala sobre o casamento do português e da Libras. É muito bonito e eu me identifiquei bastante com o poema dela. Eu queria mostrar a vocês para conhecer um pouco da minha história também, pode ser? Eu não sei se tem som. Você está usando qual plataforma? Qual plataforma você está usando? Porque no Canva vira vídeo. No Canva acaba virando vídeo essa foto. Eu fiz a apresentação no Canva. Carlos? Eu posso então fazer uma dinâmica enquanto isso? Então eu vou fazer uma dinâmica com vocês enquanto a gente resolve isso. Vocês podem formar grupos de 3 grupos, pode ser? Vocês podem se escolher aí, eu vou esperar vocês se organizarem, tá? E depois eu vou passar a proposta. Eu acho que 3 grupos a gente consegue. Não tem número certo de participantes, não, mas 3 grupos é o suficiente. Isso também. Todos os dois estão fazendo muito. Centímetros assim. Tenta falar assim. Formaram? Já formaram os grupos? Não deu, não. Agora vocês vão pegar um celular. Cada grupo vai possuir um celular. Vocês peguem um celular para cada grupo. Chega próximo aqui. Você sabe Libras? Só ele. Bom, acho que você vai ficar quieto. Você sabe? Você está aprendendo? Você sabe Libras? Tá ótimo, só para eu saber. A dinâmica consiste no seguinte: você vai gravar ele. Você pode colocar na horizontal, por favor? Você vai falar o que você quiser, fazendo um vídeo de até 1 minuto. Qualquer tema, você pode falar sobre qualquer coisa. Você pode também gravar, ou se você quiser se gravar também fica à vontade, mas é um vídeo também de até 1 minuto.
E vocês também. Tá joia? Ah, são o mesmo grupo aqui? Deixa eu aumentar. Ah, pode ser. Pode ser. Não sei se eu vou cantar negócio pra lixo. Terminaram aí? Agora eu quero perguntar, você viu o vídeo dele? Deixa eu dar uma olhadinha no vídeo dele. Tá com som? Pode tirar o som. Tá todo mundo vendo o vídeo dele? Você conseguiu entender? Só isso. Aham. Muito boa a lógica, muito boa a lógica. E você conseguiu entender plenamente ou você não entendeu mesmo? Nada, né? Ok. E você? Um pouquinho. Você? Mais ou menos. Você não. Pouquinho. Não. Pouquinho. Então, como foi a sensação para vocês sem acessibilidade? Agora vocês imaginem o reverso. Nas mídias, nos jornais, em tudo que é lugar, a gente tendo língua de sinais em tudo. Será que vocês conseguiriam acompanhar? Vocês ficariam incomodados, sentiriam uma frustração, né? Queriam ter acesso à informação, fazer parte. Vocês sentiram uma limitação? É a mesma coisa que a gente passa a vida toda, né? A gente não tem acessibilidade, legenda. Vocês que são ouvintes precisam da oralização, né? Deixa ele ficar do seu lado só para. Mas como é que uma pessoa conseguiria entender a expressão da letra A, né, a palavra amor, por exemplo, se ela não consegue ouvir para aprender? Nós somos animais de repetição. Entendeu? E como é que você consegue juntar isso depois para poder colocar isso como sinais? Tá falando especificamente sobre os sons, eu não entendi direito a sua pergunta. Você tá falando sobre oralizar, uma pessoa surda oralizar, o som, porque a Libras ela é muito visual. Eu disse que ela aprendeu o português. Mas como é que você aprende essa palavra em português?
como que eu sei, então, por exemplo, como oralizar a palavra amor, é isso? Você mostra uma imagem, uma figura, uma coisa visual e fala amor, família, carinho, enfim. Por exemplo, um menino caiu no chão e se machucou. A mãe vai dar um beijinho no machucado, você mostra que aquilo é amor. É muito visual o aprendizado. Você está dizendo sobre a sonoridade, né? Mas como somos pessoas surdas, eu, por exemplo, sou surdo profundo, eu sou muito visual. Então, as conversas, as orientações, eu leio o lábio, e também a gente treina bastante, né? Tem a fono, que entrega aí a família que vai levar, tem família que quer, tem família que não quer. Eu fiz fono durante muitos anos na escola, uma escola específica já não existe mais. E era muito gesto, escrita. Agora a gente acabou tendo mais esse acesso à língua de sinais, mas na minha época, quando eu era criança, eu tinha mais contato com pessoas ouvintes. Então eu oralizava, eu lia a boca, falava bola, aí eu sabia que a gente ia jogar futebol. Então, assim, por ser surdo profundo, não ouvir nada, eu tinha contato com a boca das pessoas, com leitura labial. É porque não é a família só querer, né, que ele tenha acesso, mas é ter condições de dar esse acesso. Né, politicamente, você sabe que muitas vezes você é impedido de ter aquele acesso, né? É verdade. Não é todo local que é acessível. Mas o INES, por exemplo, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, é referência em educação de surdos. E lá nós temos profissionais, professores, fonoaudiólogos que podem auxiliar até com outras estratégias. A gente não precisa só do dinheiro, né? A gente tem outras formas de atender essas crianças. Vou passar para o próximo grupo. E aí? Já mostrou o vídeo? Todo mundo viu o vídeo? E aí? Quem entendeu de forma clara? Ninguém entendeu? Nada? Zero? Você também? Não? Você? Falando aqui que a gente está aqui na LERJ, né? Aprendendo no curso de acessibilidade, inclusão, né? Aqui no Rio de Janeiro. Ela até fez sinal do Rio. Com a experiência. Isso. Da mesma forma, quando eu era criança, eu lembro que eu estava vendo novela, tinha um vilão falando, eu vou te matar. E eu entendi, eu vou te matar. Mas e o contexto? Por que essa pessoa quer matar a outra? Eu perdi tudo. Então, eu tinha essa dificuldade, da mesma forma que vocês estão sentindo assim. Imagina se o mundo todo fosse sinalizante. Vocês não alcançariam. Vocês pensariam, nossa, eu preciso de acessibilidade, traz alguém para falar, para fazer voz. Então, imaginem, né? Dessa forma que a gente se sente também. Por isso que a gente precisa tanto da língua de sinais quanto da legenda. Foi só uma forma de vocês refletirem da importância, seja no Instagram, seja no cinema, ter legenda, nos vídeos, nos filmes, enfim, é isso. Conseguimos? Danilo.
Eu vou ler a legenda. A Libras, na minha opinião, ela não é só uma língua com gramática própria. Ela é também corpo, paixão. A Libras me ajudou a desabrochar. Então eu fiz um poema. Posso recitar? Eu estou curioso, pode? Libras e língua portuguesa. Seu mundo, até então distante, agora me é tão instigante. Que coisa louca esse amor que me apresenta um diferente sabor. Somos água e vinho, que agora tem um novo caminho. Somos muito diferentes, porém cada vez mais inerentes. Libras e LP, sonho lindo de viver. Por que eu quis mostrar esse poema? Porque eu gosto, eu quis mostrar. E ele sempre tem muito a ver com a minha vida, porque o português fez parte da minha vida desde a infância. E com 9 anos eu tive de verdade o conhecimento do mundo surdo. Na adolescência, que eu comecei a ter a construção da minha identidade como pessoa surda sinalizante e bilíngue, não excluindo o português e também não excluindo a Libras. Mas, infelizmente, na sociedade, tem que ser excluída a Libras. E por quê? Entende? Dá tempo? Que horas são? Tá bom. É, isso. Essa aqui é a apresentação da minha experiência, né, profissional, como que eu comecei a trabalhar no jornal e eu queria mostrar para vocês. Quem lembra ou conhece o Surdo News? Cadê? Ah, o Alê foi embora. Você tava, né? Você viu. O sinal é esse. Jornal Surdo News. Lembra da Roberta que eu mostrei fazendo poema? Ela foi a idealizadora do projeto Surdo News e me convidou, perguntou se eu topava gravar um jornal com informações. E eu topei. Eu achei muito importante trazer esse empoderamento para a comunidade surda, porque o jornal, infelizmente, não tem língua de sinais. As informações não são passadas em língua de sinais. A gente quer saber o que está acontecendo no Brasil, no mundo, no Rio de Janeiro, na nossa cidade. Casos de violência, um local que está mais perigoso, a gente não tem acesso. Então, aceitei o convite da Roberta Saavedra, mas não tinha legenda, é só a língua de sinais. O foco mesmo, o público-alvo eram pessoas surdas sinalizantes, que não sabiam português. E começou valorizando a língua de sinais, né? Eu era bem jovem. Eu não vou colocar um vídeo meu porque eu estava completamente fora da realidade do jornal. Eu tenho vergonha de apresentar. Eu era adolescente. Eu era muito novinha. E aí nós tivemos a TV Inis. E o que é a TV Inis? Eu queria mostrar um vídeo bem legal para vocês. É nessa... Sumiu? É nessa televisãozinha. Volta, é na televisão. Ah, poxa, tudo bem. Depois eu vou falar o que é a TV Inis, depois a gente dá um jeito. Foi a primeira TV brasileira e da América Latina que tinha língua de sinais e legenda ao mesmo tempo para acessar, para ser acessível para a comunidade surda e também tinha um protagonismo surdo. Os apresentadores todos eram surdos da TV Inis. O jornal tinha o jornal Primeira Mão, tinha uma vasta gama de programas. Eu mostrei o programa que eu trabalhei, né? Mas tem outros programas que eu não consegui colocar porque é muita coisa. Eu não fui a única apresentadora. Tinham outros apresentadores surdos também que trabalhavam com a gente. Tinha o Everaldo Ferreira, o Áulio Ribeiro, o Valdo Nóbrega, a Mariana Ceciliano, a Fabiola
Saldan, enfim, outros surdos que eu não consigo me lembrar agora. Esses são os programas que eu atuei. O Panorama Visual era um programa de entretenimento e informações gerais. Foi o primeiro programa que eu trabalhei, foi no Panorama Visual. E depois, com o tempo, eu entrei no Superação, que é um programa de esportes. Todos eles não eram focados só para pessoas ouvintes, mas a gente entrevistava também pessoas com deficiência. Por exemplo, Superação, eu entrevistei um surdo que era surfista, muito famoso, que ganhou muitos prêmios, muitas medalhas. Por exemplo, é o tio da Aline que está interpretando agora. Ele é surdo e é surfista, e a gente teve contato com ele e com outras pessoas com deficiência. É um programa bem mais inclusivo. A gente entrevistou pessoas que tinham mobilidade reduzida, cadeirantes, surdos, enfim. Tinha o Fica a Dica, como fazer um alimento do dia a dia, como cuidar da casa, como que eu faço uma limpeza, que produto que eu uso para limpeza da minha casa. E tinha o Mão na Bola. Era esse sinal, Mão na Bola. Que era a parceria com o Sport TV, que a gente mostrava os gols do Brasileirão. Era especificamente sobre o Campeonato Brasileirão, né? Flamengo, Fluminense, Botafogo, enfim, a gente focava nesses times. Porque eu sei que a maioria da galera gosta de futebol, né? Tinha o Cápsulas da Quarentena, né? Porque a gente teve a pandemia, infelizmente fechou tudo, né? A gente ficou trabalhando de casa, em quarentena, mas a informação não podia parar. Então a gente criou essa estratégia de fazer cada apresentador na sua casa, gravando os vídeos e mandando. Trabalho remoto, né? E o Primeira Mão. O Primeira Mão, ele foi o último programa que eu trabalhei. E eu sou apaixonada por ele. Eu trabalhei passando informação para o Brasil, de notícias do Brasil e do mundo. Esse é o sinal, Primeira Mão. E as etapas da produção de um conteúdo, elas são muito importantes, porque às vezes a pessoa quer criar um conteúdo acessível, mas exclui o surdo. Então a gente tem que pensar na inclusão da pessoa surda também, para ter uma troca, para ter acesso ao que for discutido, enfim. O primeiro passo é a reunião de pauta. A gente tem uma equipe que se reúne, tem intérpretes, diretores, produtores, apresentadores surdos, todos juntos, reunidos e discutindo como seria a pauta da semana, as pautas da semana, porque são vários assuntos que a gente tem que passar e são muito importantes. A gente não pode passar tudo, não tem como. Então a gente acaba escolhendo o mais relevante. Quando começou a pandemia de Covid-19, a gente não sabia o que era Covid-19, que doença é essa, o que está acontecendo. Então a gente escolheu essa pauta, por exemplo, para fazer um programa explicando de onde veio, como surgiu, enfim. E aí a gente tem a parte do roteiro, que você, após a pauta, você desenvolve um roteiro com base nas ideias discutidas, mas não é um roteirista que cria o roteiro e passa para o surdo. Ao contrário, a gente tem autonomia para criar o roteiro e passar para o roteirista as ideias. Então, às vezes, vem uma palavra, um conceito que o surdo não acessa. Então, a gente pede para o roteirista fazer esse ajuste, claro, seguindo a estrutura do programa, para que a gente consiga passar essa informação para pessoas surdas. Como eu falei, né? Tem as trocas com os apresentadores, a gente tira dúvida, faz sugestão. O trabalho em conjunto é muito importante. Também procurar locais para gravar. Às vezes dentro da redação ou fora da redação, um local que seja interessante para o vídeo. E as pessoas entrevistadas, a gente sempre procurava saber o nome da pessoa, o que a pessoa fazia, qual era a profissão dela, para fazer uma entrevista, enfim. E aí tinha a parte dos ensaios, que eram muito importantes, né? E também eram realizadas de forma conjunta, intérpretes com os apresentadores surdos. Então a gente fazia toda a avaliação da glosa, ou então fazíamos o TP humano, e isso tudo era discutido em conjunto. Então, às vezes, se o apresentador
ele não estivesse entendendo o que estava acontecendo ali no momento, era chamado um intérprete para que pudesse ter essa interação. E existiam também estratégias, né? Porque, por exemplo, eu conseguia fazer a leitura do roteiro, conseguia interagir junto com o intérprete e criava a glosa. O que que é a glosa? Por exemplo, tem a língua portuguesa e sua estrutura, eu entendo essa estrutura e vou fazendo uma adaptação para uma escrita. Escrevo português na estrutura da Libras. Então, por exemplo, a palavra tsunami. Eu usava essa estratégia para dizer que muitas pessoas vão chegar no local. É uma onda gigante. Então, toda essa estrutura ela era criada para que a gente pudesse fazer a glosa e assim fazer a sinalização de forma mais clara. Alguns apresentadores eles tinham suas preferências, né, de estratégias que eles iriam usar. Então, por exemplo, às vezes a tela estava ali e o surdo, o apresentador, ele gostava de fazer o TP escrito ou o TP em vídeo. Eu já expliquei, né, sobre essa questão da gravação. Então era importante ter a presença do intérprete e aí o intérprete também ia fazendo a versão voz da sinalização que a pessoa estava fazendo. Esse áudio era um áudio guia. Era um áudio guia que era realizado, mas esse áudio guia ele não era um áudio finalizado, era um áudio final. E tinha também a parte de central de mídias, né? Essa central de mídias, a gente pegava todos os vídeos brutos e depois eram levados para a parte de edição. E essa produção bilíngue era muito importante, né? Todos os materiais eles eram feitos com a presença de legendas e a língua brasileira de sinais, porque o nosso foco era acessibilidade, era um material bilíngue. E aí você pensa, agora acabou. Não, era necessário colocar a sonorização, uma sonorização para que pudesse se casar com todo o material que estava sendo apresentado. Então, nós tirávamos ruídos, barulhos dos vídeos que estavam sendo gravados, até que a gravação ficasse bem limpa. E aí chegava a etapa final, que era a parte da legenda. E aí, com a colocação da legenda, o nosso produto bilíngue já estava pronto. Estava garantida a acessibilidade. Espera um pouquinho, por favor. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo e depois a gente vai discutir, tá joia? Eu vou sentar um pouquinho. Mortes por overdose aumentam nos Estados Unidos durante a pandemia. Tenta abrir primeiro a... Três jovens do Rio rompem barreiras e são contratados por uma das maiores companhias de balé do mundo. Antes de guerra,
para a escola de teatro Bolshoi no Brasil, os jovens tiveram que driblar a pobreza e o preconceito. Hoje, Luiz Fernando e Tainá, de 19 anos, e Thales, de 17, são os mais novos contratados. Vão receber salários pelas apresentações em espetáculos pelo país. A escola, que fica em Joinville, Santa Catarina, é a única extensão do Teatro Bolshoi da Rússia. Duas irmãs negras maranhenses quebram os tabu's da moda e estão nas capas das principais revistas do mundo, com beleza e talento. As gêmeas Yassi e Yara foram descobertas depois dos 30 anos e já foram capas das revistas Glamour, Vogue Noivas e Marie Claire. As duas afirmam que não existe idade para sonhar. Dizem que os avós fazem de tudo pelos netos, não é? Prova disso aconteceu nos Estados Unidos, onde um avô comprou um ônibus escolar para levar os netos todos os dias para a escola. São 10 netos, 7 em idade escolar. As crianças estudam em uma escola particular que não tem ônibus disponível para buscar e levar os alunos. Mas o vovô Coruja não esconde a verdadeira intenção, ao contrário do ônibus. Ele queria mesmo passar mais tempo com os pequenos. O veículo até recebeu um apelido, o Expresso do Vovô, que recebeu itens de segurança e faz sucesso por onde passa. E na Nova Zelândia, idosos fazem parte de um clube onde constroem e decoram os próprios caixões. A ideia pode parecer estranha, mas foi a forma que eles entraram para combater a solidão. No início, o grupo contou com a ajuda de marceneiro, mas agora nem precisa mais. Todos se reúnem para conversar e dar risadas enquanto montam os caixões. O jornal termina aqui, mas amanhã voltamos mais notícias no mesmo horário, 7 da noite. Tchau! Infelizmente, a TV Inis, ela fechou, né? A gente sente saudades, né? Porque nós estamos trabalhando hoje com os intérpretes que participaram da TV, e toda a equipe, né? A Thaís, a Sara, o Alexandre, o Márcio, que também está lá fora. E essa equipe se reuniu. A sensação que eu tenho é de que estamos na TV Inis. Eu sinto muitas saudades. Eu vou mostrar um outro vídeo, é o último, e aí nós vamos debater sobre esses vídeos, tá joia? Mortes por overdose aumentam nos Estados Unidos durante a pandemia. O país bate um triste recorde. Em 12 meses, foram 81 mil mortes. Veja agora no Jornal Primeira Mão.
Autoridades sanitárias destacam que o número foi o maior já atingido por esse motivo em um ano no país. Representa uma alta de 18,2% sobre o ano anterior. De acordo com as informações do Centro para o Controle e Prevenção de Enfermidades, o aumento já era previsto nos meses que antecediam a chegada do coronavírus ao solo americano. Os especialistas explicam que a perturbação na vida cotidiana com isolamento social serviu para atingir ainda mais duramente quem sofre com distúrbios relacionados às drogas. A expectativa dos analistas é de que as autoridades americanas garantam o acesso aos serviços médicos essenciais aos usuários de drogas, apesar dos lockdowns e restrições impostas pela Covid-19. Para os pesquisadores, o principal motivo do aumento nos casos de overdose é o fentanil, um analgésico sintético produzido em laboratórios clandestinos. Ele é 50 vezes mais potente que a heroína. Em algumas cidades, como São Francisco, o número de mortes por overdose neste ano já é maior do que o número de óbitos por Covid. Diante da pesquisa, estudiosos apontam que esse pode se transformar num dos principais desafios de saúde pública a ser enfrentado pelo presidente eleito Joe Biden, que tomará posse em 20 de janeiro. Além de medidas duras de combate às drogas, os especialistas esperam, o quanto antes, que sejam feitos investimentos na prevenção, no tratamento e também na recuperação, para que as mortes por overdose possam ser reduzidas. Outro alerta foi feito por um cientista da Universidade Columbia, em Nova York. O neurocientista Carl Hart, professor do Departamento de Psicologia e Psiquiatria, destaca que o consumo de álcool e cafeína cresceu na pandemia, modificando temporariamente o humor, a consciência e o comportamento dos indivíduos. Segundo ele, por serem substâncias psicoativas amplamente disponíveis, são as mais consumidas para ajudar a aliviar a ansiedade ou dar impulso energético, mas recomenda bastante cuidado, pois elas podem causar dependência. O Jornal Primeira Mão está acabando. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Eu posso sentar? E o que vocês acharam de ver esses dois jornais, né? Esses dois programas do Jornal Primeira Mão? Fiquem à vontade de falar o que vocês sentiram, qual foi a impressão que vocês tiveram desses programas. Eu só vou pedir uma coisa, desculpa, para usar o microfone, porque como estamos no YouTube, o áudio precisa entrar lá, tá? Só levantar a mão que eu levo o microfone. Achei muito bom e queria ver um jeito de trazer de volta, né? Você pode falar? Eu gostaria de saber se existem outras alternativas para esses programas, se existem outros programas hoje acontecendo, porque eu gostaria de assistir. Eu acho que, como qualquer língua, né, a gente tem que ter contato para poder se familiarizar, e eu estou começando a aprender Libras. Eu tenho muita vontade, eu tenho amigos surdos, e aquilo que você tinha comentado, né, a gente fica perdido. Sem saber, sem entender o que está sendo falado. Eu tenho muita vontade de aprender e um programa desse seria de grande ajuda. E uma outra coisa que eu reparei é a voz que usam para cada pessoa surda, ela dá um tom
diferente, assim, e eu fiquei curiosa de saber qual é essa como é que é feita essa escolha. Excelente. Acho que a Aline e o Danilo podem falar um pouco sobre isso, né? Bom, em relação à escolha da voz. Ah, perdão. Perdão. Em relação à escolha da voz, acho que a Sara poderia falar melhor, mas eu acredito que a gente tentou fazer com que uma voz feminina fizesse uma surda e uma voz masculina fizesse um surdo. E quando aparece o repórter, né, que é a janelinha fazendo a passagem da matéria, é o próprio intérprete que faz a própria voz. Quando aparecia a Daniela, agora essa moça loira que apareceu agora no final, ela fez a própria voz dela. Eu não sei como é que era esse critério. Você quer falar, Sara? Vem cá. Assim, a gente fez vários testes, né? Mas aí, quando a gente viu uma vez o Danilo fazendo a voz do Áulio, que é o nosso consultor nossa, é a voz do Áulio, né? E o mesmo foi a Aline com a Rafaela. Quem faz a voz da Rafaela sempre foi a Aline, que a gente fez vários testes com vários intérpretes. E a gente realmente achou, ele tinha a voz do Áulio e ela a voz da Aline. É uma coincidência, assim, que casou na hora, entendeu? É isso. Ela tem a voz linda e ele também. Nossa, os dois têm as vozes, assim, maravilhosas. Não tinha como não escolher. Vou ficar tímida. Eu vou dar minha palavrinha aqui. Pode falar? Boa tarde, sou Simone Braga, sou jornalista há 35 anos de televisão e sou uma ativista da causa da inclusão. Em novembro eu criei uma TV inclusiva no Instagram, porque eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa, porque eu sinto falta nas TVs, né? A gente não tem essa possibilidade. E aí comecei a fazer. Hoje, os repórteres da TV Inclusiva são pessoas com deficiência, são pessoas com qualquer tipo de deficiência. Eu recebo material de todos os lugares do Brasil. Então, a minha pergunta, assim, vai encurtando aqui, acho que quando a gente tem vontade, a gente faz. Né? Porque eu não vejo, eu queria fazer isso e ajudar de alguma forma com a minha habilidade, que é ser jornalista. Hoje eu tenho lá uma repórter que é autista, Maria Isabel, ela é formada em jornalismo, depois vocês podem ver, e em menos de um mês que eu tinha criado a TV assim, né, do meu jeito, porque eu que faço tudo, a TV sou eu e eu, gente, eu filmo, eu edito e eu saio com os meninos. Então, ela funciona de duas formas. Ou as empresas nos contratam, que foi que aconteceu, por acaso, assim, para a gente cobrir os eventos. Fomos para a Costa do Sauípe, a convite da farmacêutica Glaxon. Então, eu fui com os dois repórteres autistas, Maria Isabel e Augusto, cobrimos, foi maravilhoso. Cobrimos eventos, como o filme do Marcos Mion, e vamos a todos os eventos que a gente tem a possibilidade de ir, de mostrar. Qualquer pessoa pode ser jornalista, entrevistadora ali na TV Inclusiva. Basta querer participar e o espaço é deles. Eu fico atrás das câmeras. Então, a minha pergunta é, Rafaela, o que a gente pode realmente fazer na prática para que as TVs tenham essa consciência de como é importante dar espaço, né, para as pessoas com deficiência, qualquer deficiência que seja, ou um programa que entrasse na grade, alguma coisa que a gente pudesse batalhar na prática. Porque, como eu digo, eu estou cansada de projetos, eu quero ver a prática, por isso que eu botei a mão na massa desse jeito. O que seria necessário a ser feito? Eu acho que o necessário é chamar uma equipe, discutir, conversar com pessoas surdas, pessoas com deficiência, pessoas autistas, conversar sobre o que é necessário, perguntar para esses públicos o que é necessário, entende? Eu não entendi, você está cansada de projetos, apresentar projetos e ter barreira, é isso? Ter limitação? Não, eu digo assim, a gente tem muitas leis, né? Tem muitas
possibilidades que a gente pode colocar na prática, e às vezes eu não vejo isso na prática, né? Nem interesse até das próprias TVs, que deveriam ter programas Fica como só no esse. discurso, né? Fica só no discurso. Esse programa, por exemplo, né? Essa TV do INES, ela é extremamente importante e ela não existe mais. Deveria existir e estar cada vez melhor e ampliar cada vez mais. E aí a gente não tem. O INES, na realidade, ele teve essa ideia, né? Foi a direção do INES, acredito que foi a Solange Rocha, que teve a ideia desse projeto de uma TV para surdos, para trazer informação, né? E ela entrou em contato com outras empresas e até, acho que aconteceu uma licitação, e aí ela entrou em contato, teve o contato com a parceria com a Roquete Pinto. E a gente teve a SERP, né, a Associação da Roquete Pinto, e a gente teve a fundação da TV INES. Mas, por trás, a gente teve alguns problemas políticos. E eu acho que quem pode responder melhor é a Sara. Sara, eu digo, a gente pode até passar para a TV aberta, né, Sara? Que, de repente, fazendo contatos com as TVs abertas e tentando, de alguma forma, né? Algumas TVs que a gente possa, de alguma forma, até o próprio legislativo, que às vezes poderia ter alguns programas, né, que possam ir ao ar desse jeito, né? A gente tem as TVs legislativas em todo o Brasil. Não tem, não tem. Isso é um problema político, é verba, é governo federal. A EBC já existe. A EBC tem um canal que se chama TV Libras dentro da EBC. Dentro da EBC, porque a SERP geria não só a SERP não geria não só a TV INES, como também a TV Escola. Agora, a EBC dentro da programação, um canal que são pílulas, não é um canal único como era a TV INES, como era a TV Escola, não são mais 2 canais. Dentro da programação tem a TV Libras e TV Educação, não sei, não lembro. Libras, né? Canal Libras e o Eu acho que Canal é Canal Educação. Libras. São pílulas, é uma coisa muito menor, é uma decisão que eu não sei nem explicar, mas decisão do governo federal, uma questão, entendeu? Isso, deveria ter. A gente adorava fazer, a gente não só gostava tanto de fazer, como nos juntamos para fazer essa oficina de ciclo e palestras para falar sobre justamente isso, a necessidade de voltarmos a ter e como fazer, né? Dar dicas, aí eu vou quase jogar para a Thaís, né? Já estou quase repassando, mas é isso, a nossa ideia é essa, trazer esse tema, né? Trazer essa pauta e que a gente realmente amplie isso, né? E os meios como que a gente consegue chegar a fazer um jornal como esse, a fazer programas de entretenimento, futebol, dá para fazer tudo. Música, poesia. A Roberta vai ser a nossa próxima entrevistada também, na próxima quinta é a Roberta, que vocês viram a poesia. Quer dizer, a gente tem como fazer, já deu. Mais alguém? Olá. Meu nome é Giovanni Ferreira. Eu tenho um sinal, meu sinal. Eu fiz um curso há muito tempo atrás, bem básico, então hoje em dia eu já nem sei mais. Já esqueci, né? Porque é o que ela falou, sem prática a gente não consegue mais, a gente vai esquecendo as coisas. Eu achei muito interessante, e eu sou ator, hoje em dia eu estou entrando para o lado da dublagem também, e eu achei muito interessante a questão das vozes, para a gente, né? A acessibilidade ao contrário, né? Para a gente entender o que vocês estão falando. Mas eu senti uma diferença entre o primeiro vídeo e o segundo vídeo. No primeiro vídeo, eu senti que estava bem mais lento, mais arrastado, e o segundo estava mais dinâmico, a gente conseguia, como pessoa ouvinte, parecia que a gente estava vendo, quando a gente vê um filme dublado, quando a gente vê alguma coisa do jeito que a gente escuta normalmente, né?
Então, eu senti essa diferença. Existe alguma diferença entre esses dois tipos de dublagem que foram feitas? Ou foi só porque, de repente, a pessoa falava um pouco mais lento em Libras? Ou, enfim, não sei. Apesar que era você nas duas, né? Então não era velocidade. Boa pergunta. O primeiro vídeo, o assunto era bem mais leve. Você percebeu? Era uma curiosidade. Então era algo falando sobre as crianças, né? Era um ônibus que levava as crianças. Então eu estava sinalizando de forma bem calma, bem tranquila. E a intérprete foi acompanhando toda a minha sinalização. No outro programa, no segundo vídeo, era algo mais grave, né? Tava falando sobre drogas, sobre a pandemia. Então, como era algo mais sério, que trazia mais seriedade, então eu meio que acelerava a minha sinalização para que ela pudesse ser feita de acordo com o tema e o assunto que eu estava trazendo. Então, isso era feito através da minha expressão facial, também da minha sinalização, e aí a intérprete tentava fazer a locução de acordo com a minha sinalização. Então a Aline era quem fazia a minha voz. No segundo vídeo foi uma outra pessoa que fez, foi a Carol, que fez a minha voz. O áudio, quem faz a voz do áudio é o Danilo. Mais alguma dúvida, mais alguma curiosidade, alguma sugestão? O interessante é esse comentário que você fez, porque aí a gente consegue compreender na prática como é que é o tom da sinalização, a diferença que faz isso. Eu nunca tinha pensado nisso, eu achei fantástico a sua colaboração, porque agora eu consigo perceber essa nuance, né? Muito bom. A interpretação, exatamente, muito bom. E é por isso que é muito importante terem profissionais intérpretes, né? Que sejam profissionais. Não adianta a gente trazer uma sinalização, por exemplo, falando sobre a pandemia, número de mortes, e o intérprete fazendo uma versão voz bem feliz, bem alegre. Isso não casa com o assunto. Não tem a ver com o assunto. Então precisam ser encontrados profissionais que são capazes, têm a expertise e a proficiência para poder fazer a realização do trabalho. Não adianta uma pessoa, eu sou formado em Libras, eu vou fazer esse tipo de trabalho. Não, não é assim. O curso de Libras, às vezes a pessoa faz o básico para se comunicar. Então essa pessoa ela vai conseguir se comunicar com outros surdos. É diferente do tradutor-intérprete, que ele é formado, ele sabe as regras técnicas, sabe as técnicas de tradução para que possa estar realizando esse tipo de trabalho. Ele age de forma profissional, é diferente de cursos básicos. Não adianta chamar qualquer pessoa para poder fazer, né? E você é surdo, você não falou nada? Bom, eu vi os programas, né? Eu assistia, acompanhava. Há muito tempo atrás eu assistia, acho que era no YouTube, no período de pandemia eu fiquei em casa também e fiquei assistindo. Eu achava muito interessante esses programas. Eu fiquei muito feliz, né? E ver surdos nesse protagonismo, trazendo informações e além da legenda, né? E trazer também a janela do intérprete grande, né? De uma forma que fosse clara para a gente entender a sinalização. Além de tudo isso, a legenda, isso me trazia muita felicidade. Eu via que era uma representatividade muito grande, porque os ouvintes, eles têm os seus programas e eles entendem. E nós? Nós tínhamos a representatividade na TV Ines.
Então, isso para mim era muito importante. Era algo visual, era algo leve, era algo que me trazia informação, me trazia notícias. Eu ficava muito feliz. Eu não precisava ficar fazendo tanto esforço para poder entender a informação. Não cansava a minha vista, né? Era algo que era transmitido de forma leve, de forma natural. Parabéns à equipe que sempre se empenhou em fazer o projeto da TV Ines dar certo. Muito obrigado. Então, eu fico muito lisonjeado de ter visto esses vídeos. Muito obrigado. Então, vocês viram, né? Por que eu perguntei sobre a opinião dele? Porque é importante ter a opinião de uma pessoa que precisa dessa TV, de uma pessoa que é surda. A opinião de todos vocês foi importante, mas eu acho que a opinião dele é uma opinião de representatividade, é uma opinião de uma pessoa que precisa dessa TV. Então, infelizmente, muitos não têm essa representatividade. Agora, ter um surdo falando, explicando sobre o que ele sentiu, isso é muito importante para mim. Antes de eu entrar na TV Ines, eu não conhecia, né, a TV Ines. Foi em 2000, ela foi criada em 2013. 2013. Eu não conhecia a TV. Eu estava na UFRJ, mexendo no computador, e aí viu a TV Ines, e a apresentadora era a Clarissa Guerreta. Ela é surda. Ela foi a primeira apresentadora do Brasil, primeira apresentadora surda, primeira repórter surda do Brasil. E aí quando eu vi, eu falei, ué, ela é surda? Eu não conhecia a Clarissa. E ela sinalizando, estava fazendo uma reportagem numa fábrica de chocolate e eu fiquei muito emocionada, sabe? Eu vi aquela reportagem, eu fiquei tão emocionada e vi, poxa, os surdos eles são capazes de fazer isso. E ela fazia de forma maravilhosa, fazia sinalização e eu pensei, olha, eu também posso fazer isso. E se eu tive esse sentimento, imagina as crianças, imagina os outros surdos. Eles podem ser o que eles quiserem, professores, engenheiros e também apresentadores de televisão. Esse é uma responsabilidade muito grande ter esse protagonismo. Uma segunda coisa é sobre o conforto linguístico, né? A gente podia ver o intérprete, e aí, se a gente não quisesse ver o intérprete, a gente podia ver a legenda. A gente tinha essa escolha. A gente não tinha uma limitação. A gente podia escolher tanto a língua de sinais quanto a língua portuguesa através da legenda. Isso é muito importante. Você pode mostrar a janela, por favor, ô Thaís? A parte do intérprete? Oi, desculpa, queria perguntar uma coisa antes. Oi, meu nome é Rafael. Eu também tenho um sinal. Meu sinal é assim. Eu trabalho com o acervo de preservação audiovisual lá na UERJ e eu fiquei com dúvida o que aconteceu com o acervo da TV Ines. Se você sabe dizer alguma coisa e, se souber, se puder dar algum tipo de detalhe. Porque eu fiquei preocupado também como que esse conteúdo é ou não preservado e como que é tratado. Se é, né? Ótima pergunta. Muito boa. Eu também fico pensando a mesma coisa. Onde está o acervo? Eu procuro e nada. Não acho nada. Facebook, YouTube, tem pouco conteúdo. E nós tínhamos muitos programas mesmo. Desde 2013 até 2020, são quase 8 anos. E nada. Sim, era diário. Quem perguntou? Sim, era diário. Alguém sabe responder sobre o acervo? Você sabe, Aline? Ninguém sabe.
Eu não sei muito, na verdade, mas esse acervo, ele é de responsabilidade da Acerp, que era a empresa que contratava a gente, que era a empresa que fazia a TV Inis em parceria com o Inis. A Acerp, infelizmente, acabou, está num processo de acabar, e aí esse acervo está com eles, tanto o da TV Inis quanto da TV Escola, que era também um projeto gerido pela Acerp. Mas eu já pesquisei no YouTube do Inis, e dentro da página de YouTube do Inis tem vários produtos da TV Inis. Tem um programa chamado Manuário, que era um programa sobre um dicionário de sinais acadêmicos que era usado pelos professores na Faculdade de Pedagogia do Inis. Tem bastante conteúdo do manuário, tem alguns conteúdos do Vida em Libras, que eram os programas de ensinar Libras, né? Alguns conteúdos, mas assim, não está organizado, né? E você que vem dessa área de, de manutenção de acervo e tal, não está nem um pouco organizado, infelizmente, está um pouco perdido aí, meio pulverizado, sabe? Infelizmente. A EBC também passa alguma parte desse conteúdo também. Mas, enfim, não está nada assim muito organizado. A TV Inis recebia verba federal, né? Aparece a logomarca do governo ali. Tendo em vista que ela recebia essa verba, esse acervo ele tem que estar em algum lugar e pode ser cobrado que se busque, através até aqui da casa mesmo, um deputado, né? A gente buscar esse deputado, que busque esse acervo, que se recupere esse acervo, que possa se utilizar, né, caso tenha necessidade de alguma recuperação, né, do acervo, vamos assim dizer. Mas a gente pode buscar essa forma de conseguir recuperar isso e colocar alguma coisa no ar. E a Ancine? Não tem... A Acerp passou a ser uma OS e ela tinha um contrato com o governo através do Inis. Então, o Inis contratava a Acerp e o Inis recebia um repasse do MEC para fazer a TV Inis. E esse contrato era renovado anualmente. Então, todo ano, final de ano, a gente ficava naquela, meu Deus, será que vai renovar? Não vai renovar? Mas renovou-se durante 8 anos. Quando foi no final de 2020, em 2019, a Acerp ela tinha um outro contrato que era a produção da TV Escola, que também era um contrato diretamente com o MEC. Esse contrato foi extinto no governo do Bolsonaro pelo Weintraub, se eu não me engano. E esse contrato da TV Escola era um contrato de gestão de 4 anos, então era o contrato que mantinha mais a Acerp, né? E aí a empresa acabou também com a pandemia, né? Com mais dificuldade de conseguir financiamento de outras partes para poder manter os dois produtos, tanto a TV Escola quanto a TV Inis. E aí, infelizmente, ela acabou, eu acho que no ano de 2021. Né? 2021. Infelizmente. A Acerp também tinha a gestão da Cinemateca também, mas também entrou nessa mesma. Então, entrou nesse mesmo bololô. Infelizmente, eu realmente não sei o que dizer sobre as questões políticas, né? Eu acho que sim, como você, talvez a gente, enquanto cidadão, a gente possa fazer, né, um abaixo-assinado, alguma coisa que tente. A gente da TV Inis, né? A gente, vez ou outra, a gente tenta fazer um movimento pela volta da TV Inis também, mas precisa de mais participação mesmo, né? Para a gente ter mais força de ação. Deixa eu... Tudo bem? Tudo bom? Eu queria saber, né? Você como surda e apresentadora,
quais eram as dificuldades que você tinha como apresentadora surda? Quais foram as dificuldades que você enfrentou, né? A parte mais difícil de ter trabalhado lá, eu acho que dificuldade mesmo, acho que eu não tive, porque a interação com a equipe sempre foi muito legal, muito leve, com os colegas de trabalho. A gente estudava junto, a gente sentava junto, seja passando roteiro. Eu não senti muita dificuldade, não, graças a Deus. Não senti dificuldade, não. Eu me sentia bem com a equipe, é uma equipe muito esforçada. Eu sempre incentivei muito, por exemplo, eu lembro que a Sara, às vezes, ela se esforçava, né, para sinalizar com a gente, para se comunicar em Libras, mas a língua de sinais dela, alguns sinais não estavam corretos e não tinha uma questão, não tinha um problema. Ela não tinha vergonha de estar fazendo um sinal que não estava correto. Você não tinha vergonha de nada. Você se comunicava com a gente daquela forma, ela se expressava e a gente incentivava. Continua, Sara, vamos. Então, assim, alguns não sabiam língua de sinais, mas conseguiam se comunicar, tinham mais paciência, olhavam com mais atenção para a gente. Chamavam o intérprete ou a gente conversava por texto escrito. Eu não acho que tinha nenhuma barreira nem nenhuma dificuldade trabalhando no ambiente da TV Inis, não. Era um ambiente maravilhoso. Tanto de comunicação, enfim, acho que é isso. Eu falando a verdade, né? Não é verdade? Eu acho que era isso. Tá quase na hora? Falta pouco. Você quer falar? Pode falar. Não, eu ia falar que a gente aprendeu muito fazendo a TV Inis, a gente ouvinte, porque a forma de fazer esse audiovisual é muito diferente do ouvinte, né? A gente se deparou com essas dificuldades assim para o corte. Com o ouvinte, você faz um corte, mantém um pouco ali o áudio, está tudo certo. Como a Libras é uma língua gestual visual, você não dá para você cortar, não dá para você cortar ela aqui, entendeu, né? O enquadramento também, né? A gente testou alguns enquadramentos e foi vendo o que funcionava melhor. Precisava enquadrar bem o corpo, precisava enquadrar bem a expressão. Você tem que abolir alguns planos que são usados no audiovisual de ouvintes, né? Por exemplo, você não dá para você fazer um plano daquele de trás, né? Porque com ele sinalizando, com o surdo sinalizando, porque senão você não vai saber o que ele está falando. Então a gente foi fazendo esses testes e aprendendo, né? O primeiro ano foi de muito aprendizado, quer dizer, todos eles foram, né? Mas o primeiro foi aquele bem hardcore, para a gente ir aprendendo e apanhando e aprendendo, né? Então, acho que também foi essa experiência. A TV Inis é uma experiência muito única de audiovisual, né? Eu acho. Além da TV Inis, eu acho que tem a Deaf TV nos Estados Unidos, que também é uma TV apresentada em língua de sinais americanos, né? Mas aqui no Brasil, só a TV Inis mesmo. Eu vou parar de falar porque eu sou muito coruja, então vou ficar aqui até amanhã falando. Oi, desculpa. Em relação aos elementos da edição, né, que vocês faziam, qual é a prioridade, por exemplo, caracteres, o formato, a fonte, né, questão da janela mesmo ali, que é maior, porque a gente vê que na TV é bem pequenininha. Quais eram os elementos importantes assim para a gente só entender quando faz, né, a TV? Isso eu vou passar para a Rafaela também, porque é para ela trazer o que é de mais importante para eles, né? Por isso que eu pedi para mostrar a janela do intérprete. Pode frisar a janela do intérprete. Como a Thaís falou, né? Eu ia falar sobre isso, ela acabou lendo meus pensamentos. Mortes por overdose aumentam nos Estados Unidos. Este recorde. Autoridades presentam Prepararam um novo prevenção de enfermidades. Eu acho que não é no meio.
Mortes por overdose. De acordo com as informações, o país representa uma alta de 18,2% sobre o ano anterior. De acordo com as informações do Centro para o Controle e Prevenção de Enfermidades, o aumento já... Ela quase conseguiu, gente. Bom, eu queria mostrar elementos importantes. 2% sobre... É uma briga, né, gente? Ai, meu Deus. Não, ele pula também. Aí ele não aparece. Meu Deus. Vai ter que ser rodando. Aí, foi? Tá segurando. Vou respirar. Tadinho! Eu vou tentar explicar rápido, então, para ele não ficar segurando. Mas vocês conseguem ver as mãos, os braços, os cotovelos estão aparecendo inteiros. Não pode cortar. Não dá para cortar o braço como se tivesse alguma coisa atrapalhando a fala da pessoa ouvinte. Da mesma forma, a gente não pode cortar os braços, tem um pouquinho de teto. E o plano tem que aparecer da cintura para cima. Acho que facilita bastante a visualização da língua de sinais. E é uma janela grande, quase metade da tela. A imagem é muito importante, ela tem que casar, né, com o que está sendo falado, não dá para ser qualquer imagem. A gente estava falando sobre drogas nessa matéria, então as imagens casam com o que a intérprete está sinalizando. E a iluminação tem que ser muito boa, né? Evitar sombra, evitar ficar no escuro. A roupa é ok, não atrapalha tanto, mas é evitar usar muitos elementos na roupa, por exemplo. Roupa com estampa de frase. Não precisa ser neutro, tudo preto, porque eu sei que tem locais que demandam, né? Um local político, por exemplo, o intérprete tem que ir mais formal, tem que estar com uma blusa preta lisa. Acho que combina com o ambiente. Mas na TV Ines a gente não tinha como usar todos os intérpretes de roupa preta. A gente usou a roupa que combinava com o perfil do programa. Então a gente usava cores, mas sempre com parcimônia, nada muito chamativo, um brincão, uma maquiagem exagerada, um cabelo todo para cima. A gente usava uma coisa mais alinhada, mais formal. Um cabelo, seja liso ou cacheado, solto mais discreto ou preso, um brinco mais discreto, uma maquiagem mais discreta, porque era um jornal, né? E eu não sei mais o que eu poderia dizer, mas... Você quer falar? Ah, tá. A cor também é importante da roupa, por exemplo. A cor ela tinha que ter um contraste com o tom da pele. Uma pessoa negra, por exemplo, usar uma camisa preta não contrastava tanto. Então a gente pesquisou dentro e fora uma iluminação interna, uma iluminação da área externa, o que funcionava melhor. Rapidinho, só uma curiosidade, eu queria saber, no seu trabalho lá como apresentadora, se você errasse, você tinha que gravar tudo de novo? Se você errou um sinal, voltava tudo? Como que funcionava? Tem as cenas, a gente separava por cena. Cena 1, cena 2, cena 3, a gente separava o roteiro por cenas. A gente sinalizava a cena 1, deu tudo certo, passou, gravava a cena 2. E aí, errou, voltava e fazia. Cena 2, take 2. Então, assim, tem estratégias. Ah, não dava para sinalizar diretão, não, né? É mais difícil, não dá para guardar, né? Aí teria que voltar, sim, do início. Não é isso, Sara? Tem muito tempo que a gente não faz. Foi em 2021, mas foi isso, né? Quando eu errava a sinalização, eu tinha que voltar do início da cena, não era isso?
Sim, e às vezes se houvesse uma chance de corte, né? A gente às vezes voltava, se tem uma chance de corte, a gente faz um plano mais aberto ou mais fechado e continua. Era isso. Voltava um pouco, se o intérprete dissesse, né? Tudo com a aprovação do intérprete e do surdo, né? Tem uma chance de corte, então a gente pode voltar dessa frase, não precisa voltar tudo. Mas eles que comandavam as libras. Às vezes, quando libras. tinha o corte cortava a sinalização e isso não podia acontecer, não funcionava. E aí a gente tinha que fazer e voltar e gravar de novo. Agora, quando o corte ele não cortava a sinalização, não ficava algo feio, a gente não tinha a perda da sinalização, então a gente mantinha. Então dependia muito na hora da edição. Qual a necessidade do corte, tendo em vista que se poderia ser feito inclusive ao vivo? Não é? Por exemplo, nós estamos aqui numa conversa ao vivo, quem está assistindo agora online aqui, ao vivo, de boa, sem essa preocupação, vamos assim, colocar de um erro de sinal. Né? Por que não poderia ser feito no ao vivo mesmo, de boa? Você está falando uma TV Ines ao vivo? Ao vivo aqui, como agora, nós estamos aqui numa conversa ao vivo. Filmado muitas vezes no... Né, você vê lá o repórter fazendo uma matéria, cobrindo uma matéria, muitas vezes é no ao vivo mesmo, como esses dias eu vi a repórter gesticulando, pum, bateu no rosto da senhora, ih, desculpa, né? E outros. Eu sou do negócio e faço errado, desculpa. Eu acho que isso tem mais a ver com o tipo de programa. Se você está fazendo um programa ao vivo, erros podem acontecer e tudo bem. Mas se você está fazendo um programa gravado, a gente tenta sempre fazer o melhor, né? Então, se a gente tem essa possibilidade de regravar, tanto no audiovisual tradicional para ouvintes, quanto no que a gente estava fazendo ali na TV Ines também. Então, a gente regravava, né? Já foi. Era o tipo de programa que era apresentado, né? Então eram programas que eram gravados e depois eram colocados na plataforma para ter acesso. É muito importante também lembrar, vocês perceberam o tempo de cada programa? Você consegue ver aí, Thaís, o tempo? Eram 5 minutos, mais ou menos, cerca de 5 minutos. E por que eram programas relativamente curtos, né? Vocês sabem que com o avanço da tecnologia, a pessoa às vezes ela tem ansiedade e ela quer passar logo para outro vídeo. Então, eram programas curtos que traziam informações diretas e que não demandava tanto tempo para a pessoa ficar assistindo. As pessoas estão muito ansiosas, né? Então, eram programas curtos, 5 minutos, e o surdo, quando ele via esses programas curtos, eles se sentiam confortáveis de assistir até o final. Então, por exemplo, um programa de culinária de 5 minutos, bom, não combina, né? Sempre vai ser mais de 5 minutos. Então, como era um jornal, a gente estipulava esse tempo de 5 minutos, né? Era uma perspectiva de uma apresentadora surda que está falando, né? Porque é algo muito longo, uma pessoa ela não ia conseguir ficar assistindo por muito tempo. Eu só queria, só um minuto, desculpa, antes. A TV Ines nunca teve formato ao vivo, ela não tinha abertura de satélite, a gente nunca, infelizmente,
teve tanto dinheiro para isso, né? Não teve nunca. A gente era uma TV web TV. Nunca teve chance de fazer vivo. Se tivesse, a gente faria com o maior prazer. Obrigada, Sara. Eu concordo com você, Rafa, que você falou. Então, às vezes, o surdo, ele sempre fica com atenção em vídeos curtos, né? Se forem acima de 5 minutos, o surdo, ele pula o vídeo, porque é algo muito longo, algo muito extenso. Então, principalmente hoje em dia, né, com o avanço da tecnologia, os surdos, eles sabem disso, né? Eles se sentem mais confortáveis de assistir algum vídeo que seja mais curto, né? Então, era só para complementar. Eu acredito que não só os surdos, mas os ouvintes também, né? Os ouvintes também, quando veem um vídeo muito longo, eles, não tenho paciência para ficar vendo isso tudo. Seja Instagram, YouTube, enfim, quando você tem sinalização, né, eu acabo. Porque a pessoa às vezes está sinalizando devagar. Eu clico ali no duas vezes e sinaliza muito rápido. Não quero ver, passo para outro. E dá para segurar, né? 5 vezes ou 2 vezes, eu consigo ver de boa. Acho que a língua de sinais é bom. O pessoal que está na live, né? Eu não sei responder como que faz, né, no ao vivo, se você, como que erra, como que volta, como que corrige, eu não sei. Eu acho que o trabalho dos programas, né, que tinha na TV Inis, eu acho que... Eu sei que ao vivo a gente assume o erro, mas eu acho que nos programas da TV era mais gravado, talvez por isso também, para prezar a qualidade. Esperar ele sentar. Eu não sei se a TV Inis vai voltar. O futuro é incerto. Eu tenho esperança para que talvez um nome mude, mas que volte o formato. Eu queria agradecer a participação de cada um de vocês. Muito obrigada. Eu acho que a gente pode já finalizar. Muito obrigada mesmo. Agradeço a compreensão, porque é minha primeira vez dando uma oficina no audiovisual. A experiência foi ótima, eu gostei muito. Adorei as perguntas, adorei a interação, a discussão, que é muito importante. Vocês me ensinaram muita coisa também hoje. Muito obrigada. Tem o meu e-mail aqui. Quem quiser entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, mandar alguma proposta de trabalho, pode mandar para o e-mail, tá? Pode me procurar se precisar de consultoria, enfim, tirar alguma dúvida, pode me procurar, tá bom?